Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto Integrador 2, Planejamento Estratégico Operacional Jaci Pharma, Iguape 2025. Grupo de alunos: Antônio Carlos, Cleiton, Edson, Danilo, Giovanni, Kátia, Pablo e Vinícius. Agradecimentos a Marina Silveira pela empatia e contribuição significativa, orientando as ações do grupo através de seus feedbacks, pontuando a direção proposta de criação, fundamentação e adequação e construção do projeto. Objeto de estudo. O presente projeto tem como objeto de estudo a empresa Jaci Pharma e tem como público-alvo um público diversificado, incluindo homens, mulheres, idosos, todas as faixas etárias, atendendo às necessidades básicas universais da saúde e bem-estar no município de Iguape. Em entrevista por Jaci Zamberg, foi feita a coleta de dados e indicador de desempenho para o mapeamento de processos. Identificando o problema, os indicadores de desempenho dos recursos humanos apontam um problema protagonizado pela falta de planejamento estratégico dos recursos humanos, utilizando técnicas e ferramentas para mapeamento de processos como análise SWOT, fluxograma e diagrama de Chicago. Solução do problema: utilizando 5W2H, PDCA e MASP, ferramentas para melhoria contínua, prototipagem e implementação do treinamento e desenvolvimento operacional de Jaci Pharma. Introdução. Nos últimos anos, o mercado tem passado por mudanças rápidas, especialmente no setor farmacêutico, que exige cada vez mais qualidade, atualização e eficiência. O consumidor atual está mais informado e busca não apenas produtos, mas um atendimento humanizado e experiências que agreguem valor. Dentro desse cenário, escolhemos a Jaci Pharma, uma farmácia de pequeno porte localizada em Iguape, para desenvolver nosso projeto Integrador 2. O objetivo foi analisar seus processos internos, identificar os principais desafios e propor melhorias reais e aplicáveis. Planejamento Estratégico Operacional Jaci Pharma, Treinamento e Desenvolvimento dos Recursos Humanos. Para isso, realizamos entrevistas, aplicamos questionários, fizemos uma imersão no ambiente da empresa. Utilizamos diversas ferramentas de gestão, modelagem de processos e diagnósticos organizacional. Ao longo desse desenvolvimento, ficou claro que o maior problema enfrentado pela Jaci Pharma era a ausência de um planejamento estratégico de recursos humanos. Isso impactava diretamente o atendimento, a produtividade e o alinhamento da equipe. Objetivo. O objetivo geral do projeto foi elaborar um plano de ação de treinamento e desenvolvimento para suprir a falta de planejamento e recursos humanos. Entre os objetivos específicos estão mapear os processos internos usando SWOT ou IPM, identificar causas raízes com o diagrama de Chicago, propor ações práticas e ferramentas com 5W2H e criar um cronograma anual de treinamento baseado no ciclo PDCA. Justificativa e delimitação do problema. A justificativa do projeto se baseia na necessidade crescente do setor farmacêutico por profissionais bem preparados e atualizados. Durante a análise, percebemos que a falta de um planejamento estratégico em RH gerava vários impactos negativos: dificuldades no atendimento, comunicação pouco estruturada, equipe desmotivada e ausência de processos padronizados. Delimitamos então um problema central: a ausência de um planejamento estratégico de recursos humanos. Fundamentação teórica. O presente projeto tem como finalidade efetuar um mapeamento e modelagem de processos de fluxos de trabalho, utilizando ferramentas, técnicas e metodologias específicas. Davenport, 1994, define o processo como um conjunto de atividades estruturadas que são realizadas pelas organizações para atender um determinado cliente ou mercado. Segundo o Campus 2014, possui um conjunto rico de símbolos e elementos padronizados que representam atividades, eventos, fluxo de decisão, mensagens e outros sobre os princípios, detalhes. O Designer Think se destaca, Presmon 2019, o define como um processo criativo guiado por problemas específicos em indivíduos, numa base de transcender soluções convencionais e óbvias. De acordo com Kotler 2000, a satisfação de um cliente pode ser medida pelo nível de sentimento que ele possui como consequência da comparação entre o desempenho ou resultado percebido de algo em relação às suas expectativas. Aplicação das disciplinas estudadas no projeto Integrador 2. Para desenvolver esse projeto, reunimos conceitos de várias disciplinas estudadas no eixo de negócio e produção da Univesp. O Designer Think guiou a fase de empatia com entrevistas, questionários e técnicas como brainstorm,
Conseguimos entender profundamente a realidade da Jaci Pharma e identificar o problema central, a falta de um planejamento estratégico de recursos humanos. A gestão de projetos nos ajudou a organizar essas informações. Ferramentas como a matriz SWOT e o diagrama de Chicago foram essenciais para estruturar o diagnóstico e revelar as causas que impactavam o desempenho da equipe. O comportamento humano nas organizações permitiu analisar fatores como motivação, comunicação interna e o clima organizacional, elementos que influenciavam diretamente os resultados da empresa. Como solução, utilizamos os conceitos de controle estatístico e gestão da qualidade. Aplicamos o PDCA, o MASP, o Ishikawa e o 5W2H, que transformaram o diagnóstico em ações práticas como um plano estruturado de treinamento e desenvolvimento. Assim, a integração dessas disciplinas permitiu entender o problema, analisar suas causas e construir uma solução real, sustentável e alinhada às necessidades da Jaci Pharma. Metodologia. A metodologia desse projeto foi estruturada para garantir clareza, precisão e uma compreensão completa dos processos da Jaci Pharma. Primeiro, utilizamos a abordagem do Design Thinking, iniciando pela fase de empatia, realizamos entrevistas e aplicamos um questionário estruturado para entender o contexto real da empresa, identificando percepções, dificuldades, expectativas da gestão e da equipe. Ainda partimos para a fase de definição do problema. Com base nos dados coletados, aplicamos a matriz SWOT para analisar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças da organização e utilizamos o diagrama de Ishikawa para mapear e organizar as causas da falta de um planejamento estratégico de recursos humanos. Depois avançamos para a modelagem de processo, utilizando a notação BPMN, que permitiu visualizar o fluxo de trabalho na farmácia de forma clara e objetiva. Análise SWOT, diagrama de Ishikawa. Por fim, desenvolvemos plano de ação, aplicando o método 5W2H e estruturamos um ciclo contínuo na melhoria baseada no PDCA, garantindo ações práticas, mensuráveis e alinhadas à realidade da Jaci Pharma. Assim, a metodologia combinou análise, diagnóstico e planejamento, resultando em um processo estruturado e orientado para a solução. Ciclo PDCA. Designer Thinking. Empatia, definição, ideação, prototipagem e implementação. Os resultados obtidos ao longo deste projeto revelaram pontos importantes sobre a estrutura e funcionamento da Jaci Pharma. A análise dos dados coletados na fase de empatia, somada a ferramentas aplicadas, mostrou que de forma clara que a principal dificuldade da empresa é a ausência de um planejamento estratégico de recursos humanos. Esse problema impacta diretamente o atendimento ao cliente, o alinhamento das tarefas e o desempenho geral da equipe. A aplicação da matriz SWOT destacou fragilidades operacionais, mas também oportunidades significativas de crescimento. O diagrama de Ishikawa permitiu identificar causas específicas como a falta de padronização, ausência de treinamentos contínuos e a comunicação interna pouco estruturada. Já o mapeamento em BPMN revelou gargalos no fluxo de trabalho e mostrou onde a empresa pode otimizar sua operação. Em resumo, os resultados evidenciam que a implementação de um plano de treinamento e desenvolvimento não é apenas necessária, mas essencial para a melhoria do desempenho, da qualidade do serviço e da experiência do cliente. A falta de um planejamento estratégico em recursos humanos não é apenas um problema operacional. É um fator que afeta diretamente o atendimento, a organização interna, a competitividade da empresa. Ao mapear processos, analisar dados e estruturar ações concretas, foi possível propor uma solução clara, prática e aplicável ao contexto da farmácia. O plano de ação, aliado aos métodos de gestão como PDCA, SWOT, Ishikawa, BPMN, oferece à empresa uma base sólida para evoluir continuamente. Com isso, a Jaci Pharma passa a ter condições reais de fortalecer sua equipe, melhorar a experiência do cliente e consolidar uma cultura organizacional voltada à qualidade, ao cuidado e ao desempenho. Em essência, investir nas pessoas é investir no futuro das empresas. Segundo Severino, 1991, não é possível trabalhar com resultados em um projeto de pesquisa, pois esses ainda não foram obtidos, apenas espera-se alcançar uma meta. Missão do projeto é ajudar a empresa a obterem sucesso, fornecendo soluções inovadoras e eficazes. Você tem alguma pergunta? Entre em contato Antônio Carlos Carneiro, Cleiton Aparecido Negri e Edson Martins Corrêa.
Fim.